Eu já deixei de fazer muitas coisas por conta do medo. E talvez você esteja fazendo isso nesse exato momento. Mas o que ninguém te conta sobre o medo é que ele não é algo ruim. Pelo contrário, acontece na maioria das vezes, inclusive, quando você está evoluindo, quando você está saindo da sua zona de conforto. Porque crescer gera medo e gera desconforto. E o nosso cérebro, ele não foi programado para fazer você prosperar, para fazer você enriquecer. Ele foi programado para manter a nossa sobrevivência, a nossa segurança. Então, toda vez que você for fazer algo pela primeira vez, ele vai entender aquilo como uma ameaça e vai fazer você procrastinar, você se sabotar, você se sentir incapaz. Então, medo é sinal que você está saindo do confortável, você está saindo da sua rotina, você está indo para o próximo nível. Então, por isso, muitas vezes as pessoas, quando ganham uma certa quantidade de dinheiro, ela não consegue manter, porque ela ainda está com a mente de escassez. E isso, muitas das vezes, é gerado através do ambiente em que vive, a forma como você viu os seus pais administrar o dinheiro. Para um pouco. Quando você lembra sobre como a forma como seus pais administravam o dinheiro, isso é sinônimo de felicidade ou então de brigas. Então, tudo isso vai formando essas crenças, o que você vê as pessoas falarem, que rico não presta, que dinheiro não dá em árvore, que dinheiro é sujo, são tantas coisas, e isso vai moldando a nossa mente, a nossa mentalidade. E aí onde muitas pessoas, mesmo ganhando muito dinheiro, acaba perdendo tudo. Mas o bom dessa história é que o nosso cérebro ele é neuroplástico, e essa neuroplasticidade faz com que a gente consiga criar novas conexões neurais, fazendo com que a gente consiga moldar ele de acordo com o ambiente, de acordo com os livros que a gente lê, de acordo com os nossos pensamentos. Então, no vídeo de hoje, vamos falar sobre mentalidade, porque quando falamos sobre investir, sobre prosperar, é muito importante você ter uma mentalidade próspera e não uma mentalidade de escassez. Tudo começa com a nossa mente e isso vai influenciar na nossa vida como um todo, não somente nas finanças, mas também com relação à nossa saúde, a nossa saúde física e a nossa saúde emocional. Então já falo para você pegar um café porque vamos falar sobre mentalidade, sistema límbico, córtex pré-frontal, como eles influenciam na nossa vida como um todo. E o sistema límbico pode fazer você querer sair desse vídeo, porque ele gosta de prazeres momentâneos, como por exemplo aqueles vídeos mais curtos, mais rápidos, que libera dopamina, mas ele não quer que você cresça. E se você quer crescer, quer prosperar, você precisa se inscrever nesse canal e ficar comigo aqui nesse vídeo até o final. E muitas pessoas têm muito medo, têm muitos medos, né? Medo de falar em público, medo de começar o próprio negócio, medo de começar a investir, e aí acaba procrastinando, o tempo vai passando, e quando a gente vê, já se passaram muitos anos e a gente não fez nada do que a gente gostaria de fazer. Recentemente eu pedi para o meu marido fazer um vídeo eu dirigindo, porque eu já sou habilitada há mais de 10 anos, e toda vez que eu ia pegar o carro para dirigir, vinha vários pensamentos negativos na minha mente, de que eu poderia bater o carro, de que eu poderia não saber resolver algo caso acontecesse. E aí eu acabava me sabotando. E aí anos foram passando, mas agora com mais segurança eu estou pegando o carro, finais de semana, é muito importante alguém para dar apoio também, o meu marido está me ajudando. E ao ver o vídeo, eu dirigindo, eu fiquei até emocionada, saber que eu estou conseguindo ultrapassar os meus medos, os meus limites. E isso é o sistema límbico. Quando eu falo sobre o sistema límbico, é aquele sistema que ele não quer que você cresça, que você evolua. Ele gosta de prazeres momentâneos, de decisões imediatas, como por exemplo, ao invés de ir para a academia, fazer atividade física, cuidar do seu corpo, mas que você vai precisar fazer certo tipo de esforço físico, ele vai falar para você ficar deitado, dormindo, assistindo os vídeos curtos ali, como eu falei, que libera dopamina, comendo, coisas que é prazeroso, que é gostoso, mas que não vai te gerar resultado nenhum. Diferentemente do córtex pré-frontal, que é aquele sistema de planejamento, de organização, de visão a longo prazo, decisões mais estratégicas, que quer que você cresça e que você evolua. Por exemplo, ao invés de você gastar, que é comandado pelo sistema límbico, ele quer que você invista para o seu futuro. Então a gente precisa escolher quem vai comandar a nossa vida, se o sistema límbico, para a gente ter essas decisões prazerosas, momentâneas, imediatas, ou o sistema córtex pré-frontal, para que daqui a alguns anos a gente vai agradecer pelas decisões que tomamos hoje, decisões de organização e de planejamento. E recentemente eu li um livro que eu gostei bastante, que foi esse aqui, Liberte-se dos Medos. E ele fala que a maioria das pessoas
tem medo. E ele cita alguns desses medos aqui que eu vou falar para vocês quais são. E medo da pobreza. Então, o primeiro medo é medo da pobreza, medo das críticas, por isso que algumas pessoas têm medo de falar em público, de se expressar e tudo mais, com medo das críticas. E falo para você que a maioria das críticas acontece de pessoas que não estão fazendo nada, de pessoas que estão ali só para criticar. Porque quem realmente está fazendo não vai criticar ninguém que está começando. Quem critica realmente são pessoas ali que não têm coragem de fazer, só sabem criticar os outros. Medo da saúde fraca, medo de perder o seu parceiro, a sua parceira, medo da liberdade perdida, medo da velhice e medo da morte. E aqui ele fala que o medo derrota mais pessoas do que qualquer outra coisa no mundo. E aqui também ele fala que coragem não é falta de medo, mas a habilidade de persistir a despeito dele. Aquela história, tá com medo, vai com medo mesmo. Então o medo atrapalha muito a nossa vida. E uma das formas que ele fala para a gente superar esses medos, inclusive ele fala que a gente acha que o mais importante na nossa vida é a família, é o trabalho, enfim. Só que o mais importante na sua vida são os seus pensamentos. E eu parei e pensei, realmente faz sentido, porque nem tudo você vai compartilhar com seus pais, com seus irmãos, com seu amigo, mas o seu pensamento é o seu melhor amigo, é ele que está ali com você a todo segundo, a todo momento te acompanhando. Por isso que a gente precisa tanto cuidar dos nossos pensamentos, da nossa saúde mental, porque é ela que está ali a todo momento do nosso lado. E isso, saber ter esse autocontrole com relação às nossas emoções é muito importante. Nos investimentos também. O mercado ele é volátil, então a gente não deixar isso influenciar nas nossas emoções e nas nossas decisões. E uma das formas que ele cita de superar isso é sempre você respirar e também através da leitura, lendo ali, mudando seus pensamentos e através da fé. A fé ajuda muito. Para quem tem fé, superar os medos, isso acaba ajudando bastante. Então é sobre isso. A nossa mentalidade ela é formada desde quando a gente é bebezinho, desde quando a gente é criança, e não vai ser de uma hora para outra que a gente vai conseguir mudar, que a gente vai conseguir transformar. Ao longo de muitos anos, se passaram aí 30, 40, 50, 70 anos, você ali com uma mentalidade. Então não vai ser de uma hora para outra que você vai mudar. Precisa querer mudar de vida, precisa querer encerrar ciclos, precisa querer crescer e evoluir. Então, na maioria das vezes, a vida que você deseja está atrás das decisões que dão medo. Muitas vezes a gente tem medo justamente disso, a gente tomar uma decisão e aquela decisão mudar a nossa vida. E muitas das vezes é para melhor e a gente acaba ficando com medo de tomar essas decisões. Não espere por mais segurança, não espere estar tudo perfeito, tudo pronto. Não se preocupe totalmente com o que as pessoas vão falar ou deixar de falar. Veja bem de onde vêm as críticas, porque a gente precisa saber absorver ali o que é bom e o que não é bom, o que vai ser benéfico para o nosso crescimento e o que não vai ser. Então é isso, me fale aqui nos comentários se você está passando por esse processo de superar os medos, se você já passou por isso, enfim, comente aqui nos comentários. Eu estou nesse processo aí, superar os meus medos e estou muito feliz. O mais importante é a gente não desistir, a gente fazer um pouquinho ali, 1% todos os dias e saber que a gente é capaz, que a gente pode. Basta somente a gente saber administrar as nossas emoções e os nossos pensamentos. Grande abraço para você e até o próximo vídeo.